Fala pessoal, tudo bem por aí? Meu nome é Matheus Vicente e hoje nós vamos fazer nosso primeiro CRUD com o dataset Serialize e o Horse no FireMonkey, né? Vamos unir aí essas duas frameworks fantásticas, pegando carona também com o Hash Request for Delphi, para poder criar uma aplicação multicamada, certo? E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Bom, como eu já disse, me chamo Matheus, sou desenvolvedor Delphi desde os meus 17 anos, tenho aí 5 anos de experiência, sou um novato perto da galera que está palestrando nesse evento. Atualmente trabalho na Fury Software, né? Uma empresa que atua na área de gestão pública, e esse ano consegui tirar a minha certificação de Delphi Developer, algo bastante comemorado por mim. Tive o prazer também de poder colaborar com alguns vídeos para o projeto do MVP Landerson Gomes, que surgiu em 2020, à Universidade de Delphi. Foi uma experiência muito bacana. E antes da gente partir direto para o código, vamos conhecer um pouquinho sobre as duas frameworks e entender a estrutura do nosso projeto de exemplo, certo? Bom, galera, o Horse é uma framework para a criação de APIs, né, inspirada no Express do Node.js. Caso alguém já tenha tido contato com o Express, vai notar a similaridade. Já o dataset Serialize também é outro framework, mas com o objetivo de facilitar a conversão de JSON para um dataset ou um dataset para JSON, né, dentro do Delphi. Ambos os projetos são open source e você consegue encontrar eles no GitHub. O Horse é mantido pelo grupo da Hashload, uma galera fera que toca o projeto, e o dataset Serialize é uma criação do Vinícius Sanches. Eu vou deixar ambos os links disponíveis para vocês acessarem. A ideia aqui não é apresentar o Horse, apresentar o dataset Serialize, e sim mostrar as duas tecnologias na prática. Essas frameworks já estão se difundindo bem na comunidade, e existem vários conteúdos didáticos para você iniciar com o Horse ou com o dataset Serialize. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal onde procuro explorar vários recursos do dataset. Por isso eu irei partir do ponto em que ao menos o conceito básico se sabe das duas frameworks, mas sempre explicando cada linha de código aplicada. E o nosso projeto de exemplo terá duas aplicações. O back-end, desenvolvido utilizando o Horse, utilizando dois middles, o Johnson para tráfego de JSON e o Handle Reception para tratamento de exceções. Além disso, dentro da aplicação do Horse também vamos utilizar o dataset Serialize, pois quando recebemos um JSON, iremos converter ele para um dataset e salvar em um banco de dados. Já a segunda aplicação será o nosso front-end, que é feito em FireMonkey. Ele que vai consumir os endpoints disponibilizados pela aplicação no Horse. Nosso front-end precisaremos instalar o Hash Request for Delphi, que vai nos ajudar a realizar as requisições para o back-end, e também o dataset Serialize, para gerar um JSON através de um dataset e enviar para o servidor. Como eu utilizo o Boss para gerenciar e instalar esses pacotes, o dataset Serialize será instalado automaticamente no meu front-end ao instalar o Hash Request for Delphi, uma vez que o dataset Serialize é uma dependência do Hash Request. Para quem não utiliza o Boss, basta acessar cada link que eu vou disponibilizar, fazer um download e instalação manual dos pacotes. Vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa codificação. O primeiro passo é a gente iniciar pelo lado servidor, né, pelo nosso back-end. Eu criei aqui uma aplicação console, para a gente poder rodar como standalone, dei o nome dela de back-end. Então é uma aplicação console sem nada. Vamos primeiro instalar aqui o Horse dentro dela, né, os middles que nós vamos utilizar, que seria o Johnson e o Handle Exception, e o dataset Serialize, que aí a gente já fica com o ambiente pronto e é só começar a codificar. Eu vou abrir aqui a pastinha onde está o meu projeto. Aqui é uma pastinha, eu criei uma chamada back-end. Depois a gente vai criar uma aqui chamada front-end, que é onde vai ficar o projetinho FireMonkey. Vou abrir aqui o back-end, já está aqui com o meu DPRJ, né? Abri o meu prompt de comando. E veja só, usando o Boss, eu já tenho um link aqui, os links com uma colinha. Eu vou instalar primeiro o Horse. Então dá um Boss init, na verdade, né? Eu ainda não comecei uma sessão do Boss aqui. E aí, galera, para quem não tem familiaridade ou não sabe como usar o Boss ainda, eu vou deixar um link também na descrição para você estar acessando, falando sobre o Boss, explicando como que utiliza ele.
E aí qualquer coisa você para, estuda um pouco o boss, vê como que é, porque ele vai ajudar muito nesse gerenciamento de pacotes. Então aqui eu iniciei o boss, certo? E vou instalar o meu primeiro pacote, que seria o Horse. Boss install Horse. Bacana, ele já instalou o Horse na minha aplicação. Agora eu vou instalar um Meter, que seria o Johnson, né? Então, boss install, e aí eu tenho um link aqui do Johnson numa colinha. Instalando o Johnson para mim. Agora eu vou instalar outro Meter que nós também vamos utilizar, que é o Handle Exception, para poder tratar as exceções dentro do nosso servidor, não mostrar uma exceção padrãozona lá do Horse, certo? Então instalou. E por fim vamos instalar o Dataset Serializer. Boss install. Dataset Serializer. Que é ele que a gente vai pegar, receber o JSON lá do nosso front-end e converter para uma query, e essa query, por fim, vai dar um post em um banco de dados, certo? Então vamos fechar aqui, já instalamos os nossos módulos e voltar para a aplicação. Ele vai pedir aqui para carregar, porque ele alterou as referências do nosso projeto, setou lá a referência para o Horse, para o Johnson, enfim. Vamos apertar sim aqui. Bom, agora é começar a codificar aqui, né, dentro da nossa aplicação. Então vamos fazer o uso das 3 units que a gente vai precisar inicialmente, né? A unit do Horse, a unit do Meter Horse.Johnson e o Horse.HandleException. Aqui eu já vou apagar esse trecho de código e aí a gente vai dar um thHorse.use para o Johnson e para o HandleException, né? Já peguei aqui, estava pronto. Então a gente vai falar que a gente vai utilizar esses dois meters dentro do Horse. E por fim a gente vai dar um thHorse.listen, por default ele escutando na porta 9000 padrão. Nesse momento aqui viria a parte da declaração das rotas da nossa API, né? E a gente ia chamar aqui as nossas controllers. Mas antes disso, vamos criar primeiro a nossa parte da service, que é a parte que vai fazer a conexão com o banco de dados, né? Essa aplicação, essa API, ela vai ser bem simples, pessoal. Não vai ter nenhuma questão de paginação, de filtro, validação de token, enfim, algo bem simples para a gente ver na prática mesmo. Talvez esses recursos devem ser analisados com calma, separadamente, e acaba deixando o tema mais extenso, por isso não vamos colocar aqui. E também vamos trabalhar inicialmente somente com os métodos de listagem e de inclusão, para poder dar uma encurtada aí, né, no tempo, e qualquer coisa a gente poderia ver depois a de deleção e alteração. Bacana? Então vamos aqui criar a nossa service, né? File new other. A nossa service vai ser um data módulo, né, que é onde vai fazer a conexão com o banco de dados. Criou aqui. Vamos criar uma pastinha aqui src dentro da pasta do projeto. E aqui vamos criar uma pasta chamada services. E aí a gente vai dar o nome dessa service de services.cliente, né? O nosso projetinho vai ser um cadastro de um cliente. Vamos renomear aqui o nosso data model, serve.cliente. Apagar aqui a variável que ele cria, porque a gente não utiliza essa variável global. A gente faz uma chamada para cada requisição feita na nossa API. A gente faz uma instância, perdão, para cada requisição feita na nossa API. A gente salva aqui, né? E agora vamos colocar uma conexão aqui, TFD Connection. Vou renomear ela para Connection. A gente vai precisar de duas carry, TFD Carry aqui. E outra carry. Essa primeira carry eu vou dar o nome dela de Carry Cadastro. E a segunda, o nome de Carry Pesquisa, né? A ideia é o seguinte, quando for chamar um método de listagem, utilizar a nossa Carry de pesquisa. Quando for um método de inclusão ou alteração, utilizar a nossa Carry Cadastro. Por que isso, né? Não é o nosso caso, mas muitas vezes a gente vai ter aqui muitos campos na nossa tabela de cadastro, mas na parte da pesquisa, que você vai exibir vários registros lá para o seu usuário, apenas algumas informações mais necessárias que são selecionadas. Então acaba que a carry de pesquisa tem
menos fields, né, menos campos aqui. No nosso caso, a gente vai usar o mesmo tanto para as duas, mas é bom sempre ter o padrão. Então, aqui na parte do banco de dados, eu pensei em estar utilizando um banco em SQLite, né, por ser mais simples em distribuir, basta só um script ali, um arquivinho, e aí eu posso estar disponibilizando junto com o projeto lá no GitHub. Então é um banquinho aqui em SQLite bem simples, uma única tabela. Vou desativar o login prompt. Eu já tenho esse banco criado aqui, só vou definir aqui o SQLite e colar o caminho dele aqui no database, né? Vou testar a conexão. Conectou com sucesso no meu banco. Bacana. E aí a gente vai ter que definir aqui na nossa query os SQL para trazer o field. Então eu vou pegar aqui o ID, o nome, o sobrenome e o e-mail do meu cliente. Bacana, vamos executar. Opa, clientes. Aí. Então eu vou pegar esses campinhos, carregar na minha query de cadastro, definir aqui todos os campos e faço o mesmo aqui para a minha query de pesquisa, nesse caso, né, que são os mesmos campos. Bacana, estamos com os campos definidos. Uma situação importante aqui a ser feita é que na minha query de cadastro, o campo ID, ele até já veio aqui, o AutoGenerator Value declarado como AutoLink, né? Se ele não vir aqui, dependendo do banco que você utilizar, é bom marcar. Se for AutoLink também, né? Bacana. Aí agora a gente vai fazer aqui os nossos métodos na nossa service. Vão ser dois métodos, como eu falei de início. Um método para listar e um método para incluir. Então vamos declarar aqui, né, uma função chamada listAll. Ela vai ser responsável por listar os nossos clientes, os nossos registros e devolver para o cliente. E outra função chamada append, ela vai receber um JSON da nossa service, aqui do tipo tJSONObject, e ela vai ser responsável por incluir no banco de dados. A gente vai ter que fazer o uso do MUnit aqui, system.json, para poder dar certo. Aí vamos mandar criar esses métodos para a gente e vamos codificar, né? A inclusão bem simples, como eu falei, sem controle de transação nem nada. Vai ser a query cadastro, a gente vai abrir ela vazia. Para abrir ela vazia, vamos colocar aqui um where com uma condição falsa. Então a gente coloca um diferente de um. Dá um open nessa query sem nada. Então, aí ela vai vir vazia. E a gente vai precisar pegar e carregar esse JSON para dentro da nossa query. E aí a gente usa o dataset serialize. Então vamos fazer o uso aqui da unit, dataset.serialize. Bacana? E aí ele habilita aqui para a gente uma funçãozinha chamada load_from_json. E a gente passa esse JSON aqui como parâmetro, né? Uma situação bacana aqui é que o load_from_json ele tem outro parâmetro de entrada que se chama ounce, né? Quer dizer, eu sou o proprietário desse JSON que você está mandando carregar, eu posso dar um free, posso destruir esse JSON? Por default ele é true. No nosso caso, a gente vai ter que passar false, porque esse JSON aqui vai estar vindo lá da service e quem vai destruir ele depois vai ser o Horse ou o Meteor, não me lembro ao certo, mas quem vai destruir ele vai ser a framework, não a gente. Então por isso passamos false. Ele carregando aqui o JSON, a gente simplesmente dá um apply update na nossa query, dizendo que não aceita nenhum erro. Então essa função aqui ela vai ser true se o nosso apply update retornar 0, né? Um detalhe importante aqui também é que no load_from_json ele vai dar um append e um post na nossa query, né? Dá um append, carrega as informações lá e dá um post. Então por isso a gente vai ter que marcar aqui que a query é como cache de updates, olha só, né? Porque depois a gente quer dar a confirmação e o salvamento dos dados no banco por controle nosso aqui no apply updates. Não quer que aconteça aqui no load_from_json, que a gente quer controlar aqui para ver se realmente salvou. Então marca a query ali como cache de updates. E aqui na listagem, vamos só abrir full. Como eu disse, não vamos ter nenhum filtro, nenhuma paginação. Vamos abrir full aqui a nossa query de pesquisa e retornar ela para a nossa controller. Que aí ela vai pegar essa query e converter em uma lista de JSON para devolver lá para o cliente. Bacana, implementamos aqui os nossos dois métodos, vamos partir para a service. Para a controller vai ser uma unit, file new unit.
Aqui dentro da pastinha CRC, vou criar uma pasta controllers e vou dar o nome dela de controller.cliente. Bacana. Só renomear aqui, controllers.cliente, né? Beleza. E aí a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar aqui um método anônimo, né? Chamado registry. E a gente implementa ele aqui. É dentro desse método que a gente vai registrar as nossas rotas, certo? E para registrar as nossas rotas, é preciso fazer o uso da unit horse. Então a gente faz aqui horse. A gente tem duas rotas para registrar, um get e um post. Então aqui vai ser um thorse.get. A URL desse get aqui nosso vai ser clientes. E aí ele vai ter um método aqui do list, que a gente vai implementar já já. E a URL e a rota de post, né, thorse.post, também vai ser clientes. E aí a gente vai ter aqui o método do post, que também vai ser implementado. Bacana. Esses métodos aqui são declarados aqui em cima e eles pedem alguns parâmetros. Já tem a colinha aqui dos parâmetros de entrada, né, o rec, o res e o next. E aí a gente cria os dois métodos na nossa controller, né, o do list e o do post. Bacana. Vamos implementar. Primeiramente aqui o do list. A gente vai ter que fazer uma instância da nossa service de cliente e chamar o método list_all. Para fazer a instância é preciso dar o uso aqui da services.cliente. Então vou fazer um users. E aí aqui a gente vai ter uma variável lService do tipo tServiceCliente. A gente instancia ela, passando new aqui. E já vamos colocar aqui um bloco try finally para evitar qualquer tipo de vazamento de memória. Bacana? Essa estruturinha vai ser repetida ali no método do post. Então já vou copiar aqui e deixar ela pronta, né? O que vai mudar é a chamada do método. Bacana? Aqui no método do list, simplesmente vamos pegar o list_all, que vai retornar uma query. Dessa query a gente converte com JSON e esse JSON a gente manda lá para o cliente. Então é apenas uma linha aqui, né? A gente pega o response, dá um response.send. Aí ele está esperando um parâmetro de entrada aqui. Qual que é esse parâmetro? Esse parâmetro vai ser o nosso lService.list_all. Ele vai dar um open a query, retornar a query. E aí a gente tem que converter ela para JSON. Como? Com o dataset serialize. Faz o use aqui da unit também, dataset.serialize. E aí ele habilita aqui um toJSON array. Agora não é um toJSON object, né? Ou um load from JSON object. É um toJSON array, porque a gente quer uma lista de objetos. Certo? Então, muito simples, está feito aqui o nosso método list_all. No método post, o que a gente vai ter que fazer? O cliente vai mandar um JSON no body e a gente vai pegar esse JSON e incluir no banco de dados. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo JSOnObject. E aí vai precisar fazer o uso da unit system.json. Essa variável ela vai pegar o body da nossa requisição, que vem aqui em rec.body, e a gente converte ele para um tJSOnObject, né? Então aí está aqui o body da nossa requisição. E é só chamar agora o método da nossa service, que foi criado lá, o append, passando esse LData. Bacana? E aí, se for um sucesso aqui, se ele conseguir executar o nosso append, a gente devolve para o nosso cliente a nossa query de cadastro, converte ela para JSON, né? toJSOnObject. Agora é de toJSOnObject porque a gente quer mandar um único registro, o registro que ele incluiu. Por que devolver esse registro? Porque ele vai ter sido gerado o ID, né? O cliente vai mandar ali para a gente só o nome, sobrenome e e-mail. A gente vai salvar essas informações gerando um ID para esse cliente. E aí devolve lá para o cliente já para ele ter o ID e não ter que fazer outra requisição para recuperar esse ID. E além disso, né, a gente tem que formar um status code aqui específico, né? Quando é criado um registro, ele pede aqui um status code do tipo 201, created. Bacana? Então aí está pronto aqui. Vamos compilar. Deu um errinho aqui, né?
Aqui é post, não é port. Vamos compilar novamente. Agora deu certo. Então, por fim, né, já declaramos aqui os nossos métodos na controller. Vamos aqui no DPL do projeto e chamar controllers.client.registrar, que aí ele vai chamar o método que registra as nossas rotas, né? E está feito aí o nosso servidor, a nossa parte do back-end. Antes da gente partir para o front-end, seria bacana testar para ver se esses dois métodos estão funcionando de acordo, né? E aí eu aconselho utilizar alguma ferramenta que teste, que possa fazer chamadas a uma API. No caso aqui eu vou utilizar o Postman. Então eu vou executar aqui o meu back-end, né? E já vou partir para o Postman, onde eu tenho preparado os dois endpoints aqui para ser acionado, para ser testado. Então a gente vai chamar aqui o nosso GET, né? Já configurei a URL, né? Na porta 9000/clientes. Ele retornou um array vazio. E eu já tenho um post aqui preparado, passando um body em JSON, com nome, sobrenome e e-mail. Vamos executar aqui esse post. Veja só, ele retornou aqui para mim 201, né? Created. E retornou o mesmo JSON que eu enviei, só que com o ID gerado, ó, ID 1. E agora, se a gente voltar aqui no GET, ele já retornou uma informação para a gente, né, que é o nosso registro que foi incluído. Muito bom, o nosso API foi feita, testamos, está funcionando, e agora é fazer a chamada desses dois métodos lá no front-end, lá na nossa aplicação. Aqui, pessoal, eu já estou com a minha aplicação do front-end aberta, né? Eu criei ela e já coloquei alguns detalhes visuais para não perder tempo com isso, né? A ideia é ir para a parte do código mesmo, da chamada dos métodos aqui no FireMonkey, consumindo a nossa API do Horse. Mas eu vou explicar aqui o que está acontecendo, né, nessas partes visuais. Primeiro aqui é o nosso formulário principal, e único da aplicação, né, que eu dei o nome de Form Cliente. E ele tem aqui para a gente simplesmente um tab control, né? Esse tab control ele tem duas abas. Uma aba que vai ser a parte de listagem dos nossos clientes, dos nossos dados, e outra aba que vai ser a parte de manutenção, de inclusão desse cliente, né? Ou se fosse ter de uma alteração. Isso que vocês estão vendo aqui é a parte de listagem. Então ele tem aqui um retângulo em cima, né, com uma cor preta. Aqui do lado é um speed button com um ícone dentro, né, que vai ser um botão de mais, que é onde ele vai clicar para incluir. Essa parte branca aqui é um retângulo também, mas repare que dentro dela eu coloquei um Vertex Screw Box, que é onde a gente vai listar e carregar os nossos frames com as informações dos nossos clientes. Aqui embaixo eu coloquei um footerzinho, né, também um detalhezinho preto. Bacana? Então a parte de listagem é essa daqui. Aí a gente tem aqui a nossa outra aba, que é a parte de cadastro. Simplesmente que são labels, né? Eu coloquei um edit para cada um. Esses edits aqui é um style padrão do FireMonkey, para ele poder ficar invisível assim, né? Joguei uma linha aqui, um componente T-Line para dar um charmezinho dentro do edit. E aí aqui são dois speed buttons também, né? Um speed button para salvar e um para cancelar. Bacana? A nossa telinha principal seria isso. Aí além dessa tela, eu criei aqui um frame também, né? Que é um frame que a gente vai usar para criar a nossa lista. Então a gente vai instanciar vários framezinhos desses e gerar a nossa lista lá dentro do Vertex Screw Box. Muito simples, é um retângulo, tem a informação aqui de nome e e-mail apenas. Eu até joguei aqui um círculozinho, né, com um ícone dentro, que poderia ser um botão para excluir, né, que se sobrar um tempo a gente pode até implementar. Mas que já fica aqui exemplificado como que seria para fazer a exclusão. Então tem aqui um botãozinho dentro do frame. E além dessas duas units, né, tem uma terceira e última, que seria uma service também. Nada mais é do que um data model. Essa service vai ser onde a gente vai fazer a chamada aqui no nosso front-end para o nosso back-end. Beleza? Repare que nela eu tenho a mesma estrutura da nossa service lá do back-end. Só que aqui eu trabalho com main tables, né, com tabelas temporárias, não com carry, né? Eu não tenho conexão com o banco de dados. É tudo temporário. Então eu tenho aqui uma main table cadastro e uma main table de pesquisa, né? E aqui eu já defini os fields dela. Se a gente dá aqui fields editors, né? Eu simplesmente copiei os fields carregados nas carries lá no back-end
e colei aqui nessas main tables, apenas isso, criando as nossas servers. Só que não tem codificação nenhuma, ó. Vocês podem ver aqui, nem na nossa service, nem aqui na nossa view e muito menos aqui no nosso frame. Bacana? Para a gente começar do zero aqui. Ah, um detalhe importante. Aqui na minha aplicação front-end, usando o Boss, eu já instalei o componente do REST Request for Delphi, certo? Para quem viu lá a palestra do Vinícius, usando o REST Request for Delphi no FireMonkey, eu já instalei ele aqui usando o Boss. E de brinde, ele traz para mim o dataset Serialize, que é o que a gente vai usar também, porque ele é uma dependência do REST Request for Delphi. Então eu não mostrei aqui instalando, mas eu usei o Boss também, só que eu vou deixar o link, então vocês podem baixar, instalar manualmente ou instalar usando o Boss, que é o que eu recomendo. Vamos começar aqui, igual a gente começou lá no back-end, pela nossa service, né? Aqui na nossa service, eu vou querer ter dois métodos, um para listar e um para salvar. Esses métodos vão comunicar com a nossa API. Então eu vou vir aqui, declarar dois métodos públicos, porque a nossa view vai chamar esses métodos, o método de listar e salvar. O salvar vai ser uma function, que vai retornar um boolean, né? Vai falar se salvou ou não. E o listar vai ser uma simples procedure mesmo, vai carregar os dados da nossa query, na main table de pesquisa, certo? Para a gente começar aqui, eu vou precisar utilizar o REST Request for Delphi para poder fazer as requisições. E também o dataset Serialize para converter essa main table para um JSON quando for salvar. Então eu vou fazer o uso aqui dessas units. Vou pegar aqui uma colinha com o nome delas, né? Aí a gente tem aqui o REST Request for Delphi, né? E o dataset Serialize. Bacana? Para a gente fazer requisição, vamos criar uma variável aqui no método do star, né? LResponse, que vai ser a nossa response. Essa response vai receber a resposta da seguinte requisição, né? Vamos criar um tRequest.new, informar o base URL da nossa requisição. Quem que é o base URL dessa requisição? É o URL da nossa API, que no caso aqui é localhost mesmo, ouvindo na porta 9000. Aí a gente informa o resource que a gente quer usar, o recurso, né? Qual que é o recurso? No nosso caso, clientes. Isso daqui, pessoal, pode ser feito aqui tudo junto, viu? Poderia informar tudo no base URL e não ter o resource fazendo uma linha só. Mas eu gosto de informar separadamente. Aí aqui a gente vai usar o dataset adapter também, que vai ser a nossa main table de pesquisa. Para quem viu a palestra do Vinícius, o dataset adapter aqui, ele vai ser informado e o REST Request for Delphi internamente vai converter o JSON que vir nessa requisição e carregar nessa main table, né? Ou nesse dataset, né? Pode ser uma query, se for. E aí a gente vai querer dar um get aqui, né? A gente dá um ponto get. E para a gente poder mostrar uma mensagem para o usuário, vamos fazer aqui. Se o status code da nossa requisição, né, do nosso response, for diferente de 200, né, se ele não for 200 aqui no caso, vamos instalar uma exceção para a nossa view, para ele poder exibir lá para o usuário. Por default, lá no back-end, a gente utilizou o handle exception, né? Então aqui no nosso exemplo, se for alguma coisa diferente de 200, provavelmente foi uma exceção que aconteceu no servidor. E quando acontecer essa exceção, o handle exception vai tratar o retorno para ser um JSON contendo uma tag chamada error com uma mensagem de exceção. Então aqui a gente simplesmente pode pegar lresponse.jsonValue.getValue do tipo string, né? Tem que informar aqui a tag error, né? O handle exception vai retornar um erro, né? Um JSON com essa tagzinha erro, tendo a mensagem lá do que aconteceu no nosso servidor. Beleza, aqui está feito o nosso método listar. Vamos fazer agora o método de salvar. Ele vai ter inicialmente uma estruturinha parecida com essa daqui, do listar. Vamos copiar. Opa, aí, bacana. Então a gente vai dar um new aqui, informar o base URL, o resource
Só que aqui eu não quero informar um dataset adapter, né? Eu não vou informar esse dataset adapter. E ao invés de dar um get, a gente vai dar um post. Um detalhe importante é que o post ele precisa de um body. Quem que vai ser esse body da nossa requisição? Vamos vir aqui antes do post, né? Chamar a funçãozinha addBody. O body ele vai ser as informações que tiver no nosso MT cadastro, né? Que o nosso usuário digitou ali. Porém, a gente precisa converter essa main table para um JSON. E é aí que a gente vai usar o dataset serialize aqui no FireMonkey. Eu já fiz o uso da unit aqui. Simplesmente vou pegar aqui MT cadastro, que já vai estar preenchida, bonitinha, com o nome, e-mail e sobrenome. Vou aqui dar um toJSON object, lindamente assim. Ele já vai adicionar o body na nossa requisição. E aí aqui, o salvar ele diz que vai ser uma function, né, que tem que falar se é verdadeiro ou falso. Isso daqui só vai ser verdadeiro se o status code da nossa requisição, né, dentro do response, for o quê? For 201. Lembra que a gente definiu lá na controller do back-end que se conseguir dar o append, vai retornar o body com o ID do nosso MT cadastro, do nosso cadastro, perdão. E além disso, a gente vai retornar um status code próprio para esse tipo de operação, que é o 201 created, que quer dizer que algo foi criado lá no servidor. Então, essa resposta aqui só vai ser sucesso se o status code for 201. Se não for 201, né, ou seja, se o result for falso também, a gente pode até tentar aqui, aí vai ficar até, aqui fica até meio fora, né? A gente pode fazer igual no listar, né? Se não for 201, retorna o mesmo erro. E aí o salvar também passa a ser uma procedure, né? Não precisa ser uma function. Porque aí ele vai estourar a exceção aqui, estourar lá para o usuário. Então tá pronto, a gente já criou aqui a nossa parte da service. Um detalhe importante que eu deixei passar é que no create aqui do nosso data módulo é preciso dar um open, né, na nossa main table de cadastro e na nossa main table de pesquisa. Por quê? Dando o open nelas, as duas main tables vão ficar preparadas para receber as operações, seja de inclusão, de deleção, alteração, enfim, para a gente poder trabalhar com elas. É assim que se utiliza uma main table. Vamos dar o open aqui dentro dela. Está feita aqui a parte da nossa service e agora é partir lá para view. Só vamos compilar aqui para ver se está tudo certo, né? Compilou a aplicação, bacana. Aqui na nossa view, a primeira situação que eu quero propor é que ao criar esse formulário, essa view, a gente crie junto uma instância da service, para a view sempre ter ali uma instância preparada daquela service para poder trabalhar. Por isso aqui, na seção private dela, eu vou declarar uma fService, uma variável chamada fService, do tipo, né? Eu já até fiz o uses aqui, né, do frame e da services.client, né? Então essa variável vai ser do tipo tServiceClient. E aí eu vou querer que no create dessa view seja instanciada essa variável e no destroy seja destruído. Porque aí a todo momento o formulário aqui vai ter uma instância dessa service pronta para ela trabalhar. Não é nada usando uma variável genérica, né? É uma variável própria e privada dentro desse formulário. Então aqui no create a gente vai instanciar a nossa service, tServiceClient.create, passando o self do formulário como owner, e aqui no destroy do formulário, onDestroy, a gente simplesmente dá um free aqui na nossa service e morreu. Bacana. Além disso, eu vou querer criar aqui dois métodos, né? Duas procedures. Uma procedure salvar, que vai chamar o salvar da service, e uma procedure listar, que vai chamar o listar da service. Olha só, as duas partes se comunicando aqui uma com a outra, cada coisa separada no seu lugar, né? Tudo bonitinho. Vamos começar aqui com o método listar, porque a gente já pode testar, né, como eu incluí um cliente lá pelo post, mas já tem como informação, já dá para listar aqui
e testar se está funcionando a comunicação. A listagem, pessoal, eu vou utilizar o conceito de criar frames em tempo de execução e adicionar em um Vertical Box. Tem vários vídeos de desenvolvedores Delphi que usam essa abordagem, inclusive no próprio evento do Mobile Day, se eu não me engano, o Igor vai estar apresentando algo desse tipo também, se eu não estiver enganado, né? Mas enfim, é comum essa prática, né? E a gente simplesmente aqui vai criar uma variável addFrame que vai ser do tipo tFrameCliente. Quem que é esse tFrameCliente? É o framezinho aqui que eu já havia criado, bem basicão, né? E aí a gente precisa aqui usar o Vertical Pesquisa, que eu dei o nome. Vamos colocar um bequinho update, que é para poder trabalhar com updates, alterações dentro desse componente, sem ele prejudicar o processamento, sem ele travar, sem ele congelar a nossa aplicação. E vamos já pôr um try finally, porque quando eu terminar, eu quero dar um end update, certo? Aí aqui a gente simplesmente vai colocar um try e um except também, porque se ocorrer algum erro nesse processo agora que a gente vai fazer, eu quero mostrar uma mensagem para o meu usuário. Isso daqui é bem simples, viu, galera? A gente não vai pôr nenhuma tela de load, nada, mas vocês poderiam pôr agora aqui, nesse método listar, ou no método salvar, que seja, né? Aqui vamos até mostrar a mensagem para o Ozona, um show message, você pode usar um tipo de mensagem personalizada. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é flistar, fservice, né? ponto listar. A gente vai chamar o método listar lá da nossa service. Bacana? Na verdade, aqui antes do listar, a gente pode prever que talvez o nosso Vertical Box já esteja populado, né? E é preciso remover os itens que estão listados nele para poder criar tudo de novo. Então vamos limpar aqui o nosso Vertical Box. Para isso eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro e eu vou percorrer todos os, de trás para frente, né? Todos os conteúdos que tiver dentro da minha Vertical Box, todos os frames que tiver dentro dela. Eu faço isso chamando ela .content.controlsCount, né? Pegar a quantidade de conteúdos que tem nela de trás para frente, dar um to. E aí a gente simplesmente vai vir aqui verticalbox.content.controls no índice do nosso laço .disposeOf. Aí a gente remove se tiver alguma informação já listada no nosso frame. Agora sim, vem a chamada do método listar e aqui a gente vai percorrer a nossa main table de pesquisa, porque após chamar o método listar, a nossa main table lá da nossa service vai estar populada e carregada com a lista de clientes. Então vamos aqui simplesmente pôr mtpesquisa.first para assegurar que ele vai começar o nosso laço lá no primeiro registro, né? E aí a gente aqui faz um while basicão, né? Receitinho de bolo, while not mtpesquisa.eof e aí a gente dá um begin end e coloca um next aqui dentro do laço. Bacana, pessoal, estamos percorrendo. Para cada registro da minha mtpesquisa, vai ser criado um frame de cliente e adicionado no Vertical Box. Então vamos lá. Para cada item aqui, a gente cria um frame. Quem que vai ser o owner desse frame? Vamos colocar o próprio Vertical Box. E é importante colocar também o parent dele, né, para ele poder ser exibido em cima do Vertical Box. Então o parent vai ser o vert. Vamos dar um align aqui nesse frame para ele ficar alinhado ao top, para poder ir criando uma filazinha, né? E vamos fazer um cálculo aqui também para garantir que ele não sobreponha um item. Imagine que você tem dois registros. Aí você carrega lá o cliente 1, ele é o primeiro item da fila do Vertical Box. Você vai carregar o cliente 2, você põe para align ao top, ele que vira o primeiro. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ele seja o segundo. E assim sucessivamente. Para isso, a gente faz uma setinha aqui, calculando a posição desse frame, né? Que vai ser sempre aqui o nosso verticalbox.content.controlsCount multiplicado pelo tamanho desse frame, né? Então aí o top dele vai ser igual
vamos pular aqui, um frame tem 50 e a gente está no segundo, o top dele vai ser 100 ou 50, né, que seja. Ele sempre vai ser criado na ordem correta. A gente precisa definir um nome também para esse frame, porque senão vai ocorrer erro de nome duplicado, se a gente não dá um nome para ele. O nome dele simplesmente pode ser o nome da classe, né, tFrameClient, e um número qualquer. Esse número aqui vai ser o ID do nosso registro. fservice.mtpesquisa.id.asstring. E aí agora a gente só precisa popular as informações desse frame. Aqui é o nome e o e-mail, né? Tem um LBL nome e um LBL e-mail. Vamos então carregar. No nome, o text dele, eu vou querer concatenar o nome e o sobrenome desse cliente. Por isso eu vou dar aqui um format, né? Vai ficar bonitinho. E eu vou passar 2 strings nesse format. Caramba. A primeira string vai ser a nossa fservice.mtpesquisa.nome asstring, e a segunda vai ser o sobrenome.asstring, certo? Para ele concatenar aqui e poder exibir as duas informações. E por fim a gente tem que dar aqui no LBL e-mail.text. Ele vai receber aqui fservice.mtpesquisa.email.asstring. Bacana? E eu acho que é só isso daí só, pessoal. Vamos colocar esse método aqui listar para chamar ele no onShow do nosso formulário. Bacana. E agora a gente já vai poder executar para testar. Então a nossa API está rodando aqui em modo standalone, né? Numa aplicação console. Vamos executar aqui. Então executou a nossa aplicação, olha só. Ele já fez a requisição, já listou um registro, que foi o que a gente incluiu durante os testes no Postman, e carregou ele aqui pra gente, ó. Então deu certo. Agora a gente precisa popular mais essa lista para ver como que vai ficar a nossa lista, através aqui do botão incluir, ó. Veja que ele não tem nenhuma ação. Vamos implementar então isso daqui. Para isso, vamos criar aqui uma procedure chamada incluir. Essa procedure vai ser acionada aqui no nosso speed button, no evento onClick dele, né? Quando ele clicar ali no botão add, a gente chama o nosso incluir. E o que esse incluir vai fazer? Bom, primeiramente, vamos limpar os nossos edits de nome. Vamos copiar aqui nome, sobrenome e e-mail. Por quê? Porque pode ser que ele está vindo para essa aba depois de ter feito alguma inclusão ou alguma alteração. Então vamos garantir que as informações vão ficar limpas na hora de incluir, que é isso que tem que ser. Os edits têm que estar limpos. A gente vai ter que navegar entre as abas. Lembra que eu falei que aqui é um tab control, né? Então a gente tem aqui a nossa tabzinha de pesquisa e vamos navegar para a tabzinha de cadastro. E aí é muito simples, só eu acessar aqui o nome da minha tab control, que é TCL cadastro, e a gente dá um next nela, né? Olha que bacana. E antes disso, vamos pegar aqui a nossa... Não, eu acredito que só isso já. A gente navega, né? A parte da service ficaria no método salvar. Bacana, vamos ver como que ficou aqui o método incluir. A gente clica aqui em incluir, ó. Então está aqui na abinha, falta só implementar o método salvar e cancelar aqui na nossa tela. Então vamos lá. Vamos começar aqui primeiro pelo método cancelar, que é mais fácil, né? Então aqui é um speed button, no evento onClick dele, a gente simplesmente aqui pega a nossa tab control e dá um previews, que é para ele voltar para a abinha de listagem, né? Sem fazer mais nada, só isso. E agora aqui no botão salvar, a gente chama aquele método que já foi criado, que é o salvar. E dentro dele a gente implementa aqui o nosso métodozinho. O salvar, como que ele vai funcionar? Eu vou querer ter aqui um bloco try except,
porque se eu fizer algo e der erro aqui, quero exibir para o meu usuário, né? Então a gente dá aqui um show message. Bacana. E aí a gente simplesmente vai pegar aqui a nossa fservice.mainTable de cadastro, vamos esvaziar ela, dando um empty dataset, que eu não quero ter nenhum registro. A gente vai dar um append nela para poder incluir um registro. E aí vamos populando os campos dela. O ID não, porque o ID aqui seria para uma alteração. A gente forma um nome, que vai vir aqui do nosso IDT nome. E aí repete o mesmo para os outros dois campos. Então a gente pega aqui o sobrenome e o e-mail. Pegando aqui do edit de sobrenome e do edit de e-mail. Aí a gente dá um post na nossa mainTable de cadastro. Isso daqui poderia ser feito também trabalhando com LiveBinds, né? Mas aí eu optei por fazer manualmente. E simplesmente chamamos o método salvar. Depois que salvar, depois que der tudo certo, a gente chama o método listar novamente, né? Para ele poder carregar todos os registros lá na nossa lista, o registro que foi incluído, enfim. E aí, vamos voltar para a tab de pesquisa. Então a gente chama aqui o nosso tab control e dá um previews nele para ele voltar para a partezinha de pesquisa. Bacana. Vamos executar agora aqui a nossa aplicação para ver como que tá. Opa, veja só que ele apareceu aqui na abinha, né? Seria bom aqui então, para evitar esse tipo de erro, no método onShow, cadê aqui? A gente já usou. Ele colocar tcl cadastro.activeTab igual a tab pesquisa, né? Para não ter esse tipo de erro. Agora sim, vamos executar. Aí ele abriu aqui, vamos clicar no botãozinho de mais. Vamos preencher aqui com qualquer informação. E clicar no botão salvar. Olha só, ele salvou, foi lá no servidor, incluiu e já listou de novamente aqui o Lucas para a gente. Vamos fazer mais um teste. Né? Olha que simples. Vou clicar no salvar. Ele já salvou lá na nossa API, ó. Se a gente voltar aqui para o Postman, eu vou executar o GET novamente. Olha, então tá lá na nossa API, enviou as 3 informações. Deixa eu voltar aqui e já está listando aqui os 3 dados. Se fosse fazer o delete, como que seria, né? Aqui no botãozinho do frame, a gente implementaria uma requisição para o servidor chamando o delete, né? Que seja o alterar, carregaria as informações e chamaria o cancelar arquivo. Enfim, são operações básicas também, mas que devido ao tempo não é possível exibir em um único vídeo, né? Fica um pouco mais extenso para trabalhar com as 4 operações completas. Mas é muito simples e eu acredito que com essa base aqui da listagem, da inclusão, já dá para trabalhar com alteração e com a exclusão também, e é algo bem bacana. E eu acredito que é isso, pessoal. Infelizmente não dá para trabalhar com a alteração e a exclusão, né, por causa do tempo. Mas caso alguém tenha interesse e queira saber mais para poder fazer um cadastro mais completo, às vezes até um mais detalhe, pode estar entrando em contato comigo aqui, ó, tem os meus contatos. E esse exemplo também, assim como todos os outros, vão estar disponíveis no meu GitHub. Então vocês vão poder acessar ele por lá. Qualquer dúvida, é só falar comigo. E muito obrigado, até a próxima. Valeu!